sobre o reino dos céus. Este é um tema que tem falado comigo nesses dias, e eu comecei a escrever alguma coisa. Eu penso que algumas coisas que eu vou falar aqui ainda estão longe daquilo que está brotando em meu coração para escrever. O texto que nós lemos, eu quero falar hoje sobre os valores do reino dos céus. O texto que a gente leu de Mateus 4:17, Jesus está chamando o povo ao arrependimento. É Jesus quem está pregando aqui. E ele está dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É interessante que a pregação de Jesus é a mesma pregação de João Batista, no capítulo 3, versículo 2. João também pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Outro dia eu falei para vocês aqui que essa expressão reino dos céus é tão relevante, é tão importante, que no Novo Testamento, muito especialmente nos Evangelhos, aparece mais de 30 vezes. Só no capítulo, entre o capítulo 5 e o capítulo 7, a expressão reino dos céus aparece 7 vezes. A expressão Pai que está nos céus aparece também 7 vezes. Então Deus, através do evangelista Mateus, ou através dos livros do Novo Testamento, está querendo nos dizer alguma coisa. Este negócio de reino dos céus, o reino de Deus, tem relevância, e Deus quer nos comunicar alguma coisa acerca disso. Algumas pessoas perguntam: qual a diferença de reino dos céus para reino de Deus? Não há nenhuma diferença. As duas coisas são as mesmas. E por que fala de reino dos céus e reino de Deus? Deixa eu lhe explicar. Se não me engano, eu já falei isso aqui. Mateus é dos 3 evangelhos chamados evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são aqueles cujas narrativas acerca da vida de Jesus são semelhantes: Mateus, Marcos e Lucas. Esses evangelhos, Mateus, dos 3, é o que mais usa a expressão reino dos céus. Lucas e Marcos usam mais a expressão reino de Deus. E por que isso? Porque o livro de Mateus foi escrito para os judeus, enquanto o de Marcos e Lucas tem como público os gentios. E os judeus não aceitavam a repetição do nome de Deus. Mateus evita usar a palavra Deus no seu evangelho, porque ele está escrevendo para os judeus. E para os judeus, usar repetidas vezes o nome de Deus era como se levasse o nome de Deus em vão, por causa da recomendação no Antigo Testamento que dizia: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas reino de Deus e reino dos céus são a mesma coisa. E quando Jesus chega para dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, Jesus queria dizer que ele, como Filho de Deus, o Messias prometido, estava trazendo para o povo todos os valores do reino dos céus.
Se você me entende, diga amém. Jesus, a mensagem de Jesus tinha como objetivo trazer para o povo esses valores. E é por isso que no livro de Mateus, logo depois da tentação, ele aparece no cenário da história de Israel, pregando o Evangelho. A Bíblia diz que ele percorria, no capítulo 4, versículo 23, ele percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda a enfermidade, toda a doença entre o povo. A Bíblia diz que se propagou a sua fama por toda a Síria. O versículo 25 diz que muita gente o seguia da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. Quando você entra no capítulo 5, Jesus está rodeado desta multidão, que vinha de todas as partes. Veja aí no capítulo 5, versículo 1, diz assim: vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, seus discípulos se aproximaram. Jesus agora se senta rodeado daquela multidão que o seguia, para ensinar-lhes os valores do reino dos céus. É bom lembrar que a mensagem de Jesus é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então é bom dizer para você que para fazer parte do reino dos céus, para conhecer os valores do reino dos céus, é preciso em primeiro lugar se arrepender. Jesus, falando para Nicodemos, ele chegou a dizer: olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. A porta de entrada para desfrutar das bênçãos do reino de Deus, para viver os valores do reino de Deus, é o arrependimento. Aleluia. Então, se você está aqui hoje, nesta noite, nesta ceia do Senhor, e você já se arrependeu dos seus pecados e vive uma vida voltada para Deus, se prepare, meu irmão, porque os valores do reino dos céus, as bênçãos do reino dos céus estão disponíveis para a sua vida. Aleluia. Mas Jesus chama todo mundo para perto dele, e eu gosto de Jesus, irmãos, porque Jesus não se comporta, ou enquanto aqui estava na terra, ele não se comportava como muitos de nós nos comportamos. Jesus não tem 2 pesos e 2 medidas. Para Jesus, ou é ou não é. Uma certa vez ele disse: se vocês não negarem a vocês mesmos e não tomarem a cruz de vocês, vocês não podem ser meus discípulos. Jesus quer dizer, não tem meia conversa. Ou você é um discípulo de fato, ou você não está habilitado para me seguir. Às vezes a gente se esquece disso, e a gente vive na igreja aquela coisa: não, vamos, mas Jesus é bom. Lembra que todo mundo tem essa conversa, né? Irmão, eu estou assim meio fraquinho, né? Mas Jesus é bom. O fato de Jesus ser bom não quer dizer que eu tenha que viver de qualquer forma. Que Jesus é bom, Ele é. Aleluia, Ele é bom. Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso. Mas esse Jesus bom, maravilhoso, misericordioso, não abre precedentes para o pecado. Aleluia. Então é por isso que Jesus reúne o povo, sobe ao monte e se senta. E por que Jesus se senta? Eu gosto disso aqui.
Jesus se senta porque ele vai gastar tempo para ensinar os valores do reino dos céus. Esse reino dos céus que ele está dizendo que para entrar nele, para fazer parte dele, tem que se arrepender. Deixa eu abrir um parêntese aqui, por favor. Não vai adiantar você hoje vir aqui na última ceia do ano de 2015, lançar mão do pão, lançar mão do vinho do Senhor, que é símbolo do corpo e do sangue do Senhor, se você não vive aquilo que João disse: produzam frutos dignos de arrependimento. E o que é produzir frutos dignos de arrependimento? Você pode me dizer? Produzir frutos dignos de arrependimento é através da vida, através da minha maneira de ser, da minha maneira de viver, eu demonstrar para o mundo que eu realmente me arrependi dos meus pecados. Aleluia. Porque Jesus, quando nos chama para viver com Ele, Ele quer que a gente dê prova de que a gente realmente agora pertence a Ele. Capítulo 15, em João capítulo 15, ele diz assim: eu vos chamei e vos nomeei para que vades e dais fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus está querendo dizer: o evangelho não pode ser apenas algo de conversa. O evangelho não é um discurso. O evangelho não é uma história, não é uma filosofia apenas. O evangelho é prática. Eu falei para vocês ontem aqui que aqueles para quem o reino de Deus está preparado são aqueles que atendem à demanda deste mundo, às necessidades deste mundo. São aqueles que atentam para os miseráveis. São aqueles que vestem o nu. São aqueles que levam comida para o faminto. São aqueles que visitam o miserável, o desgraçado, o que está encarcerado, o que está necessitado. Para este está preparado o reino dos céus, que está antes da fundação do mundo. Então o evangelho, como eu dizia ontem aqui, não é este evangelho de mãos erguidas na igreja. Não é essa coisa de jogo de luz, de coreografia. Não é esta coisa de movimentos diversos. Não, o reino dos céus é prática. Aleluia. E aí Jesus, no capítulo de número 5, ele vai começar a nos chamar a atenção para os valores do reino dos céus. Aleluia. E quando eu começo a ler o capítulo 5, dá para eu perceber, dá para você perceber se a gente é crente realmente. Primeiro, no capítulo 5, eu já falei isso para você aqui, vou repetir hoje. Jesus vai mostrar que os valores do reino dos céus são antagônicos aos valores do presente século. Século este, que Paulo disse em Romanos capítulo 12, ele disse: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este mundo. Eu já mostrei para vocês aqui que a expressão não se conformar é não se amoldar.
é não se encaixar. E aí você pode pensar no mundo como um grande quebra-cabeças. O quebra-cabeça. Um grande quebra-cabeça. E você é a peça que não se encaixa em lugar nenhum no mundo. Aleluia. Glória a Deus. Você anda na contramão desse sistema. Aleluia. Deixa eu dizer para você, a igreja não pode viver para agradar ao mundo. Por isso nós temos que ter muito cuidado com as nossas estratégias de evangelismo. Porque algumas pessoas, com a desculpa de que está se fazendo de tolo para ganhar o tolo, de indoto para ganhar o indoto, faz tudo o que o mundo faz para parecer com o mundo. Nós não podemos negociar valores da palavra de Deus. Paulo disse: vocês não se conformem, vocês têm que andar na contramão. Aí Jesus vai dizer, Jesus vai falar, por exemplo, de ser humilde. Felizes os humildes, felizes os pobres de espírito. E esta palavra de Jesus bate de frente com uma geração narcisista. Esta geração onde vale mais o rótulo do que o conteúdo. Esta geração o que vale mais a aparência, vale mais o anel, vale mais o paletó, o terno, o carro. E aí Jesus vai dizer: não, bem-aventurados são aqueles que estão despojados de qualquer vaidade. Eu já falei para vocês aqui uma certa vez que Deus não trata com aquilo que a gente vê. Não adianta você aparentar ser. Deus não está se importando com o que você, com o seu rótulo, com essa sua imagem. Deus não está interessado se você aparenta ser. Deus está interessado se você é. O profeta chega na casa de Jessé, não é? Quem lembra disso, diga amém. E Jessé e o Samuel, assim que olha o filho mais velho, o filho primogênito de Jessé, diz: rapaz, esse camarada tem porte de rei. O camarada é bonito, vistoso. É como às vezes a gente olha para um irmão e diz: aquele irmão tem jeito de pregador. Aquela irmã tem jeito de dirigente de ciclo de oração. Olha a saia dela lá embaixo, para aquele cocó aqui, aquele irmão com aquele paletó bonito, brilhante. Aí o profeta disse: esse cara é o cara. E o Senhor simplesmente disse assim: não atentes para a sua aparência, porque eu o tenho rejeitado. Porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está por fora, mas eu, o Senhor, vejo o coração. Aleluia. E é isso que Jesus está dizendo. Quem são os bem-aventurados? Quem são os felizes? São os humildes. E essa expressão de Jesus bate de frente com esse estilo de vida que a gente está nos acostumando a levar. Onde a gente faz tudo para ser notado. A gente faz tudo para os outros verem. Jesus fala que é mais importante ser humilde. Jesus vai dizer que é mais importante, que felizes são os que choram.
Enquanto Jesus disse que felizes são os que choram, a gente vai dizer: oh, meu irmão, acabou sua tristeza. Qual é a música aí? A Débora que sabe essas músicas aí. Acabou sua tristeza, você não vai mais chorar e não sei o quê. E a Bíblia diz que as lágrimas dos salvos só vão cessar naquele lugar onde não há choro, onde não há pranto. Aleluia. Jesus está dizendo: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. É claro, porque só quem chora sabe o valor da consolação. Você nunca vai saber o que é ser consolado por Deus. O que é? A minha versão aqui, a Reina Valéria, diz assim: felizes os aflitos. Enquanto a gente quer, como eu já falei aqui nessa igreja, estar em cima do palco para ser aplaudido pelo outro, Jesus está dizendo: não são felizes os que estão no palco. Felizes são os que estão chorando. Felizes são os que estão aflitos, porque esses serão visitados pela consolação de Deus. Em primeiro lugar, Jesus vai nos colocar, vai nos confrontar com a nossa vaidade, com o nosso desejo de crescer, de querer ter. Tudo é pra gente. Nós somos o centro. Eu estava num culto esses dias aí, nessas confraternizações de final de ano. E aí estava lá o negócio das mulheres de um determinado setor. E aí está a irmã lá cantando um hino. E a irmã está lá. E não sei o que. E o hino lá. Aqueles hinos que você canta, chega a cansar só de ouvir a pessoa cantar. Porque sem parar, sabe? Aquela metralhadorazinha. E a irmã está lá, porque você, e que você isso, que você aquilo, que você aquilo, que você aquilo, e porque você. Aí eu falei para um colega, pastor, amigo meu, que está do lado, assim: rapaz, cadê Jesus? Onde é que Jesus aparece aí? Onde é que Deus é exaltado? Abrindo um parêntese, queridos, o culto tem que ser um culto o quê? Tem que ser um culto o quê? Racional, inteligente. Quando você for escolher os hinos que vai cantar lá no grupo, seja racional, seja inteligente. Só tem uma igreja. A gente vem aqui, escute, deixa agora eu vou falar para você, talvez você não vá gostar do que eu vou dizer. Crentes de verdade não vêm à igreja para receber coisas de Deus. Adoradores não vêm à igreja para receber. Adoradores vêm ao templo para dar a Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, é poderoso para te visitar, para te consolar, para te curar, para te restaurar, para fazer milagres em sua vida. Agora, se Deus não fizer nada disso, você deve continuar, aleluia, adorando e exaltando a este Deus poderoso. Pastor, trabalhei o dia todo, cansada. Chego na igreja e não mostro uma palavra de consolação. O problema não é quem estava pregando, não. O problema é você. E por que você?
Porque quando você vem para a igreja, como você disse, cansado, estressado, o seu desejo deve ser se jogar nos braços de Jesus. E quando você vem com esse desejo e se lança nos braços de Jesus, independente do que o pregador esteja falando, aleluia, Ele é poderoso, misericordioso, para te consolar, para te levantar, para te animar, aleluia. Mas nós vivemos numa época em que a gente quer de Deus receber as coisas. Outro dia eu estava pregando lá em Campinas 1, meu amigo pastor Melquisedeque, e o tema era escolhi esperar. E eu estava falando para os irmãos que esperar em Deus, esperar no Senhor, é um estágio da vida de aprendizado. Aleluia. É um estágio da vida de crescimento. É um estágio da vida. Você aprende mais quando está esperando em Deus, quando você recebe a bênção de Deus, porque é um estágio em que você está sendo trabalhado por Deus. E o crente que espera em Deus é o crente que vai louvar a Deus independente das circunstâncias. Então, no capítulo 5, Jesus começa a mostrar que os valores do reino dos céus são diferentes dos valores do reino do mundo. No capítulo 5, 13 a 16, Jesus vai mostrar quem nós somos no reino dos céus. Quem é você no reino dos céus? Qual é o seu papel no reino dos céus? Eu vou ler isso aqui para a gente encerrar e continuar numa outra oportunidade. Capítulo 5, versículo 13, versículos de 13 a 16. Olha o que diz a Bíblia. Vós sois o sal da terra. Porém, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Não servirá para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, mas no candeeiro, para que alumie todos que estão na casa. Assim brilheis vossa luz diante dos homens, de tal modo que vejam vossas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então agora Jesus vai ensinar, além ele mostrar para a gente que os valores do reino dos céus trafegam na contramão dos valores deste mundo, ele vai mostrar para a gente quem a gente é no reino dos céus. E é interessante que o argumento de Jesus é o seguinte: vocês são o sal da terra. Se o sal for insípido, para que mais vai servir? Se não para ser o quê? Lançado fora e pisado pelos... Jesus está querendo dizer, ou você é sal ou você não é. Porque se você não for sal da terra, você não presta para mais nada. Aqui volta aquele princípio que eu falei para você antes. No reino de Deus não tem como ser meio termo. Ou você é, ou você não é. Dizem aí que, tem uma história aí que contam, que o
camarada estava em cima de um muro. Aí de um lado do muro tinha uns anjos, do outro lado tinha uns demônios. Ele olhava para os anjos tudo com cara de triste. Olhava para os demônios tudo alegre. Ei, legal. Os demônios. Ele olhava para os anjos tudo. Esse pessoal dos anjos aí é tudo triste, rapaz. O pessoal de cá é mais alegre. Aí ele chegou e perguntou para o anjo: vem cá, anjo, por que aqui desse lado aqui todo mundo é triste? E ele está em cima do muro, né? E o pessoal de lá, todo mundo é alegre, lá do lado dos demônios. Aí o anjo respondeu para ele: porque o muro é deles. Que risada aí, meu irmão, pelo amor de Deus. Porque o muro é deles. Qual é a moral da história? A demoniada toda estava alegre porque ele estava em cima do muro. Alexandre agora. Sim, entendi agora. Então no reino de Deus você tem que ser. Você tem que assumir a sua posição no reino de Deus. Deus não te chamou para ser outra coisa, senão ser sal da terra e luz deste mundo. E para que ser luz deste mundo? Jesus vai dizer no versículo 16: para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai celestial que está nos céus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Fique em pé, meu irmão. Aleluia. Igreja. O que é que Deus quer que eu e você sejamos? Que evangelho é que nós estamos vivendo? Aleluia. Precisamos pensar nisso antes de lançarmos mão neste pão aqui hoje. Antes de tomar esse vinho. Isso aqui não pode se constituir num ritual. Da nossa liturgia. Aleluia. Paulo chegou a dizer uma vez: quando vocês se juntam, não é para comer a ceia do Senhor. Alguns de nós vêm à casa do Senhor para comer a ceia do Senhor. E nós não viemos aqui hoje para comer a ceia do Senhor. Não viemos para mais um ritual. Para você fazer parte dessa mesa, você tem que saber qual é o seu lugar no reino dos céus. Você tem que saber também quais são os valores pelos quais você preza. Vamos orar a Deus. Eu queria que você orasse comigo. E quero que você convide Jesus, aleluia, a entrar aí agora, meu irmão, na sua vida, no seu coração. Eu queria que você tivesse agora a oportunidade de dizer para Ele: Senhor, será que eu estou vivendo mesmo os valores do reino de Deus? Comece a orar, meu irmão. Aleluia. Oh, glória a Deus. Espírito Santo do Senhor. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus.
Aleluia. Nós oramos a Ti, Senhor. Trazemos diante de Ti a nossa vida, diante do Teu altar. Nos ajude, Senhor, a viver os valores do reino dos céus. Nos ajude a viver o Evangelho, Senhor. Aleluia. Nos ajude a assumirmos o nosso lugar no reino dos céus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nos confronta pela Tua palavra, Senhor. Pois Tu disseste certa vez que nós já estamos limpos pela palavra que o Senhor nos tem falado. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Leva-nos a uma vida de sincero arrependimento, Senhor. Leva-nos a uma vida, a fim de que sejamos uma vida santa, a fim de que sejamos luz, a fim de que sejamos realmente, Senhor, sal desta terra. Aleluia. A fim de que não sejamos a igreja do templo, mas a igreja da rua, Senhor. A igreja que atende os miseráveis, a igreja que atende os párias, a igreja que atende o faminto, a igreja que atende ao aflito, a igreja que estende a mão, a igreja que é revestida da virtude, que é revestida do poder, que é revestida da unção, que é revestida da graça de Deus. A igreja que leva a cura, a igreja que leva a restauração. Aleluia! Oh, aleluia!